Quais os benefícios de uma contratação certa? Será que você sabe quais são os benefícios? Já pensou quais podem ser os benefícios de fazer uma contratação certa, trazer gente alinhada para a sua operação? Então vamos lá, você vai descobrir no conteúdo de hoje. Antes de falar quais são os benefícios, eu quero trazer os erros comuns que as pessoas cometem, infelizmente, ao contratar alguém, tá? Primeiro erro: contrata pela urgência. Então você tem uma empresa e você não consegue ter uma previsibilidade de quando que você vai contratar alguém. Às vezes a empresa está crescendo, se você tivesse um planejamento, tivesse olhando para aquilo, você já conseguia prever que no mês que vem você precisa contratar alguém, precisa contratar alguma pessoa. E aí você já teria uma vaga aberta, você já estaria divulgando isso, mas infelizmente o que acontece é que o planejamento é zero e as pessoas deixam para contratar quando já está precisando, tá? Luciano, eu preciso estar contratando então o tempo todo, estar recrutando o tempo todo? Sim, a resposta é sim. Se você é um empresário que está crescendo, organizado, que não quer ficar apagando incêndio o tempo todo, você tem que ter sempre um processo de contratação que funciona, sempre atraindo gente novas para o seu processo. Ponto final. Então tem que estar o tempo todo recrutando. Por quê? Se eu deixo para cavar o poço, quando eu já estou com sede, qual que é a chance disso dar certo? É zero, ou bem próximo de zero. Ou seja, as coisas não funcionam. Você não vai conseguir contratar quem você quer, mas sim o que dá, muitas vezes o que aparece, tá? Então, um erro muito comum é não ter um processo que funciona o tempo todo. Um outro erro: aceitar o menos pior. Cara, esse daqui é assim, imagina só, você vai casar. Você já vai casar imaginando que vai separar? Ah, eu vou casar com a menos pior porque qualquer coisa se não dá certo eu separo. Cara, na minha visão, o casamento é para a vida toda. Eu casei uma vez só e pretendo continuar casado com essa mulher até o final da minha vida e até o final da vida dela. Porque casamento é isso, cara. Casamento é você se dedicar a ajudar o outro e o outro se dedica a ajudar você e vocês vão vivendo a vida. Eu vivo para fazer o outro feliz, o outro para fazer eu feliz, a outra para fazer eu feliz e a gente vai vivendo a nossa vida dessa forma, tá? Então, Luciano, mas com colaborador é para sempre? Não, não é para sempre. Mas você não pode entrar em uma contratação já pensando assim, se não der certo eu troco, porque você está entrando com a mentalidade errada. Então eu vou contratar o menos pior, qualquer coisa eu já troco. Está entrando com a mentalidade errada, tá? Muito errada. Então você tem que, primeiro, trazer uma pessoa que tem alinhamento e colocar essa pessoa para dentro do jogo. Não trazer qualquer pessoa, tá? Outra coisa: ignorar os sinais que essa pessoa tá ou não alinhado com a cultura. Luciano, o que é isso? Cultura. Cara, cultura, se você não sabe o que é isso, você já está muito atrasado, mas muito atrasado mesmo, muito atrasado, tá? Cultura é um conjunto de hábitos, de comportamentos, de crenças que as pessoas têm. Então, se você não sabe qual que é a sua cultura, vai ficar muito difícil de você contratar alguém da forma correta. Mas muito difícil, quase que impossível, tá? Você vai contratar, você pode até ter gente boa dentro da sua empresa, alinhada com a cultura que entrega, mas você contratou na cagada, no susto, sabe? E o problema é que a gente não consegue contratar todo mundo na tora, sem método, sem uma ferramenta, sem uma estratégia e fazer com que dê certo o processo de contratação, tá? Então você teve uma sorte, entre aspas, mas a chance é de você continuar errando, cara. Pelo menos acima de 90% chance de erro, ou seja, perde muito tempo. Outro ponto: não ter um processo estruturado. Eu acho que isso remete muito àquela primeira questão que eu levantei ali, que é de contratar na urgência, né? Então, se você não tem um processo estruturado, você não sabe olhar para o perfil do candidato, você não sabe fazer as perguntas certas, você não sabe qual hora que você traz ele para fazer uma entrevista. Pode ser que você já receba o currículo e já chama para fazer entrevista. Se você está fazendo isso aí, você está perdendo muito, está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, tá? Então, não ter um processo estruturado vai te trazer sérias consequências, tá? E
eu quero te fazer uma pergunta. Você entregaria a chave da sua casa para qualquer pessoa? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Só se você for muito doido ou muito doida. A chave da sua casa você vai entregar para uma pessoa que você conhece, para uma pessoa que você confia, para uma pessoa que você entende qual que é a índole dela, qual que é o caráter dela, para uma pessoa que está alinhada com seus valores, uma pessoa que é íntegra, uma pessoa que é do bem. Pode ser um amigo, pode ser um parente, mas vai ser uma pessoa que você conhece. Agora, por que você coloca qualquer pessoa para dentro da sua empresa? Sendo que você não entrega a chave da sua casa para qualquer pessoa. Você coloca qualquer pessoa para dentro da empresa porque você não tem clareza, não sabe contratar, não sabe avaliar o perfil da pessoa. E é por isso que você coloca qualquer pessoa para dentro da sua empresa. O problema é que a sua empresa, ela que provê a sua casa. Se não fosse a sua empresa, você não teria a casa que você tem, não teria o carro que você tem, não teria as viagens, enfim. Vamos cuidar bem da empresa. Vamos cuidar bem das pessoas que a gente coloca para dentro da empresa. Por quê? Porque essa empresa é a sua casa. Talvez seja até a sua primeira casa. Você passa mais tempo dentro da empresa do que tempo dentro da sua própria casa, tá bom? Então vamos lá. Como contratar da forma correta? Primeiro passo, você vai ter que trazer pessoas alinhadas com a sua cultura e não com o currículo. Gente, isso aqui é muito importante vocês entenderem. Muito importante. Muito, muito. O que é trazer pessoa alinhada com a cultura? É trazer pessoas que têm alinhamento com os seus valores, com a sua visão, com o propósito da empresa, sabe? Trazer pessoas que têm alinhamento com isso. Luciano, e se o cara não tiver alinhamento com o propósito da minha empresa? Se o cara não tiver alinhamento com os meus valores? Pica a mula, larga esse cara, larga essa pessoa para trás. Promove ela, deixa ela procurar emprego na concorrência, não dentro da sua empresa. Então, o primeiro passo é você contratar pela cultura e não pelo currículo. Então, vamos lá. Olha só. O que é contratar pela cultura? Primeiro você tem que ter muita clareza da sua cultura. Porque a maioria dos donos de empresas que eu converso, eles não têm clareza da cultura deles. Tá? Não tem clareza. E se você não tem clareza da sua cultura, se você não sabe qual é a sua cultura, você tá perdido igual cego em tiroteio. Mas tá perdidaço. Eu conversei com um empresário esses dias. Gente, eu falo empresário, mas é o cara que tem 10 colaboradores ou mais, que tem menos de 10, eu tô chamando de empresário, tá? Não tô falando aqui o cara que tem mais de 1.000 colaboradores que é empresário, não. O cara que tem, sei lá, 3 colaboradores ali, já para mim já tô chamando de empresário, tá? Conversei com um esses dias que ele falou assim: ô Luciano, nossa, nem me lembro o que eu tava falando. Voltando, pronto, lembrei. Ele falou assim: Luciano, seguinte, eu tentei colocar uma meta dentro da minha empresa, só que as pessoas não gostam de meta. As pessoas ficaram bravas comigo, teve gente que não aceitou. E aí eu perguntei: e o que você fez? Ah, desisti da meta, né, cara? Porque não tem como. As pessoas não aceitaram isso. Esse cara, ele não tem clareza da cultura dele. Tá vendo só? E se você não tem clareza da sua cultura, você não consegue trazer as pessoas certas e alinhadas com a sua cultura. Porque a cultura, a contratação, a pessoa alinhada com a cultura, ela começa na contratação. Se você contrata uma pessoa errada, desalinhadas, que não tem alinhamento com a sua cultura, esquece. Não vai funcionar para essa pessoa. Por exemplo, eu falo para todo mundo do meu time, todas as pessoas me conhecem, sabem que eu sou um cara obcecado pela meta, obcecado pelo resultado. Aqui dentro da nossa empresa não trabalha pessoas que não gostam de meta, que não gostam de bater meta. Pessoas que estão acomodadas na vida, elas não trabalham aqui. Mas por quê? Eu tenho clareza da nossa cultura e eu comunico isso para as pessoas. Ah, Luciano, mas e se a pessoa ficar dodói porque eu vou falar isso para ela? Cara, é melhor ela ficar dodói do que eu. E é melhor ela saber disso já no processo de contratação, porque ela nem entra, ela nem ousa, ela nem queira entrar, porque vai dar ruim para ela. Mas vai dar ruim. Vai dar ruim, vai ter que bater meta, vai ter que dar uma esticada, ficar até um pouco mais tarde. Se não te rebater no meta, vai ter que trabalhar
final de semana para bater a meta. Por isso que a gente gosta de pessoas de alta performance. Pessoas de alta performance, ela bate a meta no meio da semana. Ela pode até sair mais cedo se ela conseguir entregar a meta. Agora, se a pessoa não tem alta performance, ela vai ter que trabalhar até final de semana para entregar a meta. Esse tipo de pessoa não dá certo com a nossa cultura. Então você entende que é muito importante você ter clareza da cultura? Se você não tem clareza da cultura, você não vai conseguir contratar as pessoas certas. Se você não tem clareza da cultura da sua empresa, você vai ficar pisando em ovos. E não é esse o jogo, turma. Não é esse o jogo. Não é esse, tá? Segundo passo para você conseguir contratar as pessoas certas. Segundo passo, tá? Você precisa ter clareza da vaga. Cara, essa vaga que eu tô abrindo, ela é uma vaga para fazer o quê? A pessoa vai ficar focada em tarefas. O que é focado em tarefas? Cara, imagina um financeiro, tá fazendo conciliação bancária, conciliando as contas de marketplace, batendo o estoque, entregando relatórios de lucratividade. É uma pessoa que está focada muito em tarefas. Ou eu estou contratando uma pessoa para a área comercial, já é uma pessoa que vai se relacionar muito com os clientes, vai estar o tempo todo se comunicando. Então é uma pessoa que ela precisa ser mais extrovertida, mais comunicativa, tá? Ou então eu vou contratar uma pessoa para desbravar uma área nova. Porra, cara, precisa ser um cara executor, um cara que vai lá e bota a mão e faz o negócio acontecer. Eu vou contratar uma pessoa para olhar para dados, mais analítica. Então, assim, ó, você precisa entender o perfil dessa vaga que você tem, para você poder trazer a pessoa certa, com o perfil certo também para aquela função. Então, primeiro, olhar para a cultura. Segundo, olhar para esse perfil, tá? E olha só, se você traz uma pessoa errada, também a vaga é certa. Tá lá, você precisa preencher aquela vaga. Mas você colocou uma pessoa errada, cara, você vai ter problema. Por isso que eu falo, hoje a maioria das empresas, elas tomam muita multa, elas são penalizadas demais. Por quê? Justamente porque o empresário, ele não sabe contratar e aí ele acaba errando muito na contratação. Só que isso traz um prejuízo enorme, 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 enorme. Tem pessoas que ficam dentro da empresa durante 3 meses e depois pede para sair. Só que aí você vai procurar outra pessoa de novo. Olha o transtorno, sem a pessoa ali dentro, sobrecarregando os outros, aquela falha, processo falhando, retrabalhos, clientes reclamando, porque quando a rotatividade está alta, os processos ficam instáveis. Qual é o problema que você arruma? E aí, quando você acha outra pessoa, você treina, desenvolve, daqui a pouco você descobre o contrato errado de novo, aquela pessoa vai embora. Cara, você já perdeu 1 ano. 3 meses para achar a pessoa, 3 meses para treinar, 3 meses ela te deu lucro nenhum. Aí você foi de novo, mais 3 meses para achar a pessoa, mais 3 meses para treinar, já perdeu 1 ano. Olha o tanto de dinheiro que vocês perdem só por não entender de gente, não entender da cultura, do perfil, tá? Então, eu já fui em empresas, eu fui numa clínica que eu até gosto de ser atendido por eles, não vou citar o nome aqui, tá? Para não ser injusto, enfim, não é o caso, mas eu vou numa clínica que ali para mim tá muito nítido. Aquele gestor não sabe contratar, mas para mim tá muito nítido. A pessoa que me atende na recepção, cara, ela zero comunicativa, zero. Ela não gosta daquilo. Dá para ver que é uma pessoa que ela iria se dar bem olhando lá no arquivo, mexendo com arquivo morto, né, com processo, alguma coisa do tipo, ela se dá muito bem. Mas ela é uma pessoa que ela tá sempre de cara fechada, não fala bom dia, não fala boa tarde, e ela tá tipo assim no computador. O crachá, por favor. O cartão, por favor. Cartãozinho da Unimed. O cartão, por favor. Aí a pessoa entrega o cartão pra ela, ela fica... Tá. Com qual que é o médico que você vai passar? Ela nem olha na cara, entendeu? Então... E outro dia eu entrei para ver a avaliação daquela clínica, cara, um monte de gente descascando. A clínica é muito boa, a infraestrutura, mas a atendente é muito ruim. E eu não concordo com isso, eu discordo. Não é que a atendente é muito ruim, ela é muito profissional naquilo que ela faz.
Dá para ver que ela faz aquilo com paixão, com amor, com carinho, com entusiasmo. Ela tá tão concentrada na tarefa, tá? Na tarefa. Só que o atendimento dela é ruim. O atendimento dela é ruim, porque ela não é uma pessoa, o perfil dela não é um perfil que se dá bem lidando com outras pessoas. Então você precisa entender isso, porque se você não entende isso, você vai fazer caca na contratação, você vai fazer caquinha na contratação. Tá? Então, entender sobre o perfil é muito importante. Se você não entende sobre o perfil, é a mesma coisa que você compra uma Ferrari e aí você vai passear, você vai visitar aquele amigo de Ferrari. Só que aí você não sabia disso, né? Você não sabia. Mas você vai pegar um trecho da casa desse seu amigo que é terra, né? Que tem uma estrada irregular. A Ferrari ela não anda ali. Só que você precisa ir lá. Né? Você já saiu da sua casa, está com a Ferrari, você já precisa ir lá. Aí, no meio do caminho, você descobriu que tinha aquele trecho, você não consegue voltar mais, porque agora é contramão. E aí você fala, cara, vou chegar na casa dele. E você vai raspando a Ferrari tudo por baixo, atolando, descendo do carro, mandando os outros puxar e tal. Cara, é mais ou menos isso que acontece quando você traz uma pessoa certa, no caso, o carro certo, mas na estrada errada. Quando você traz uma pessoa certa, mas para a vaga errada. É mais ou menos isso. Você paga um preço muito caro, os seus clientes começam a reclamar, sobe o nível de insatisfação e o problema não está naquela pessoa, o problema está no gestor, em quem contratou. Né? Então, saber entender o perfil, tá? E aí depois, turma, olha só, a gente vai fazer o seguinte, você já entendeu isso, agora você vai fazer o seguinte, você vai vender isso tudo para a pessoa, você vai vender a empresa, você vai vender a visão da empresa, você vai vender a cultura da empresa, você vai vender o propósito da empresa, você vai fazer uma venda para essa pessoa. Essa pessoa ela vai ficar desejando trabalhar dentro da sua empresa, desejando. Ela vai falar, caraca, meu, eu quero trabalhar ali. Você está vendendo o que ela vai ganhar em estar junto com você. Como que vocês contratam hoje? Vocês divulgam a vaga assim, ó. Ah, o salário é tanto, trabalha de segunda a sexta, os benefícios são tais benefícios. E aí depois você não sabe por que não se candidata pessoas interessantes para a vaga. Você está divulgando a vaga igual todo mundo está divulgando. Vai ser difícil você conseguir encontrar alguém interessante para essa vaga. Então, o que eu quero que você pensa? Você vai ter que fazer uma venda, cara. Você tem que saber vender sua empresa. Contratar é vender. Se você não sabe vender sua empresa, se você não sabe, não tem aquela visão, algo grandioso para vender para a pessoa, rapaz, você tá com problema. Tá com um problema sério e precisa resolver esse problema. Tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai vender a sua empresa, você vai vender o que a pessoa vai ganhar aí. Beleza? Terceiro passo, vai vender. A pessoa está desejando estar aí dentro. Na hora que ela está desejando, o que você vai fazer? Você vai para o quarto passo. O quarto passo é fazer as perguntas certas para avaliar se essa pessoa tem fit com a sua cultura ou não. Luciano, quais são as perguntas certas que eu faço? Eu não sei. Eu não conheço qual que é a sua empresa. Eu não sei qual que é a sua cultura. Então, não sei quais são as perguntas certas que você deve fazer. Se nem você sabe qual é a sua cultura, você também não sabe quais são as perguntas certas que você deveria fazer. Você só vai saber quais são as perguntas certas se você souber qual é a sua cultura. No meu processo de contratação, eu tenho umas 30 perguntas para saber se essa pessoa tem fit com a minha cultura ou não. Luciano, mas todo mundo responde? Depende. Se você for um bom vendedor, todo mundo vai responder. Não todo mundo, mas grande parte das pessoas vão responder. Se você for um péssimo vendedor, não conseguir vender a empresa, vender a visão, aí, meu amigo, ninguém vai responder essas perguntas. Ninguém. Então, primeiro você tem que vender. Tá bom? Primeiro você tem que vender. Mas uma das perguntas que eu faço, por exemplo, aqui no nosso processo,
Eu quero identificar se essa pessoa, se ela tem uma habilidade comportamental que para mim é muito importante, que é o comportamento de se desenvolver. E eu contrato pessoas que se desenvolvem, cara. O cara tem que gostar de se desenvolver. Senão não faz sentido ele estar aqui. Essa é uma das competências que eu busco aqui na pessoa, tá? Uma das. Então, o que eu faço? Se eu perguntar para a pessoa assim, ô fulano, antes eu fazia isso, quando eu não sabia contratar, eu fazia isso. Ô fulano, você gosta de estudar, de se desenvolver, de cursos, né, essas coisas? Aí todo mundo falava, adoro, Luciano. Nossa, que delícia, cara. Não tem coisa melhor. Ah, eu tô fazendo o curso daquele cara lá que a pessoa nem sabia falar o nome dele. Eu tô lendo tal livro que também não sei falar o nome, não lembro aqui. Ah, eu já fiz aquele curso lá também do fulano lá do boné vermelho. E aí, cara, a pergunta que eu tava fazendo era uma pergunta muito fraca, muito ruim. Tava dando margem para... Porque a pessoa tava entendendo o que eu queria com aquela pergunta. E ela fazia força para responder o que eu queria ouvir. É isso que ela tava fazendo, né? E de repente eu aprendi que, cara, não é essas perguntas. Quando você começa a aprender a fazer as perguntas certas, você descobre que o seu poder está na pergunta. Ah, Luciano, mas e se a pessoa te enganar? Não, a pessoa não me engana. Quem sabe fazer pergunta nunca vai ser enganado. Turma, anota aí. Quem sabe fazer as perguntas certas nunca vai ser enganado. Anota aí. Pode anotar. Só anota. Anota isso. Quem sabe fazer as perguntas certas nunca vai ser enganado. Olha só, se você não anotar isso, você não vai aprender. Você não aprende quando você escuta, você aprende quando você faz, quando você pratica, quando você coloca em ação. E aí eu mudei minha pergunta. Eu comecei a perguntar o seguinte: quais são os investimentos que você fez em você nos últimos 12 meses? E aí a pessoa me fala um monte de coisa. Luciano, comprei roupa nova. Ixi, cara, tanta coisa. Eu fui viajar, Luciano, ai que delícia, não sei o quê. Passei lá um tempo, lá na praia, com a minha família. E a pessoa vai me falando um monte de coisa. Beleza. Só que ela não me falou nada de investir no intelecto dela. Eu valorizo muito isso, turma. Eu só cheguei aonde eu cheguei hoje. Eu só moro na casa que eu moro, eu dirijo o carro que eu dirijo, porque eu me desenvolvi. Porque lá em 2010, quando eu montei minha empresa, eu não sabia nada, cara. Eu era um cara leigo. Eu era um cara muito sonhador. Sonhador sempre fui. Mas sonhador sem competência é louco. É louco. Então eu fui me desenvolvendo e hoje eu gosto de pessoas com esse comportamento, tá? Então o que eu pergunto para a pessoa? Basicamente, né? E aí ela fala que ela investiu um monte de coisa, mas que ela não fala nada do desenvolvimento pessoal e profissional, que é o que eu gostaria de ouvir. E aí eu faço outra pergunta. Nos últimos 12 meses, quantos treinamentos e desenvolvimentos, né, você já participou? Desenvolvimento pessoal, profissional e tal. E tem gente que até tenta me enganar, falar que fez tal treinamento e tal. Só que aí eu pergunto, e qual que é o nome do treinador? Qual que é o nome do livro? Muitos livros eu já li, então eu vou saber qual que é a história que tinha lá dentro do livro, vou fazer alguma pergunta para a pessoa. Eu tô com o meu computador aqui também, na hora eu posso pesquisar na internet o livro e entender qual que é a história central daquele livro, então a pessoa não consegue me enganar, enfim. Só que muitas pessoas falam assim, Luciano, eu não investi em nada, não, de treinamento, desenvolvimento. Eu estava numa empresa que não investia no colaborador. E ninguém investiu em mim nessa empresa. E, cara, quando a pessoa me fala uma coisa dessa, já dá para perceber que ela não valoriza o desenvolvimento. Por que ela não valoriza? Porque se ela valorizasse, ela estava dando um jeito de estudar, de se desenvolver. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Então ela não valoriza isso. E se eu contrato essa pessoa para entrar na minha empresa, ela vai ter que ler um livro por mês, ela vai ter que fazer a apresentação desse livro. Cara,
vai ser muito ruim para ela, muito ruim. Em um mês ela até passa, fazendo, entregando, mesmo que seja ruim. Só que 2 meses ela não passa, 3 meses ela não passa, 4, 5 meses ela não passa. Ela vai rodar, cara, vai pedir para sair, tá? Então eu vou avaliar se essa pessoa tem fit com a minha cultura. Olha só, você tá entendendo que você vai ter que saber fazer as perguntas certas? Cara, se você não sabe fazer pergunta certa, o que vai acontecer? As pessoas vão te passar para trás. Elas vão falar um monte de coisas bonitas que você quer ouvir, mas depois já era. Só foi uma coisinha bonita que você quer ouvir. Esquece. Esquece, não é assim que a banda toca. Não é assim que o jogo funciona. Você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Ah, Luciano, mas quem tá perdendo é o funcionário. Eu tenho tanta coisa para dar para ele. O cara não tá nem aí, meu. O que o cara quer é um emprego naquele momento. Só para ele ganhar uma grana, para ele ficar um tempinho ali. Depois ele quer mais é que a empresa manda ele embora para ele receber seguro-desemprego. Quem vai ser o mais prejudicado nessa história é você, é a sua empresa. Então você não pode deixar as pessoas te passar para trás, as pessoas te enganar. Você tem que saber fazer as perguntas certas, tá? Para saber se essa pessoa tem fit com a sua cultura. Beleza? Estamos fechados até aqui? Se essa pessoa tem fit com a sua cultura, o que você vai fazer? Aí você vai chamar ela para uma entrevista técnica. Só aí você vai chamar ela para uma entrevista técnica. Passou no fit com a cultura, chama para entrevista técnica. Gente, olha só. Na entrevista técnica, você pode entregar um teste prático para ela fazer. Tá? Ah, Luciano, mas e se a pessoa não for boa tecnicamente? Cara, se ela não é boa tecnicamente, você pode treinar, você pode desenvolver ela. O que ela não pode é estar desalinhada com a cultura. Tá? Porque técnica você treina, se capacita, você desenvolve, mas você não consegue mudar os valores de uma pessoa. Você não consegue mudar o caráter de uma pessoa. Então ela tem que estar alinhada com a cultura. Tem que estar alinhada. Sendo que a maioria de vocês contratam, sabe como? Vocês não olham para o caráter, para o comportamento. Não vou falar que olha para o caráter, talvez seja muito forte isso, né? Ah, Luciano, mas eu vi que a pessoa, ela é ética, sabe aquelas coisas padrão? Ela é ética, ela é uma pessoa honesta, né? Eu vi, e tem gente que nem isso consegue ver. Tem gente que nem isso consegue ver. No primeiro mês o funcionário já desvia dinheiro, já faz as coisas erradas e tem que mandar embora. Mas eu não estou falando justamente disso não, tá? Da questão da pessoa, do caráter não. Vou me posicionar melhor. Você tem que olhar para a questão do comportamento da pessoa. Se ela tem fit com a sua cultura. Eu não dei um exemplo que um comportamento que eu gosto e que eu valorizo é um comportamento de quem se desenvolve. Então eu busco pessoas que se desenvolvem também. Tá? Pessoas que se desenvolvem, que gostam de bater meta. Eu gosto desse tipo de pessoa. Ah, mas a pessoa não gosta de bater meta. Não gosta, não. Aqui não vai servir, não. Tá? Aqui não vai servir. Então, você vai chamar essa pessoa para fazer uma entrevista técnica, mas depois que ela passou no fit de cultura. Depois que ela passou nas perguntas que você fez para ela, que você avaliou, que você identificou que ela tem fit com a sua cultura. E aí, na parte técnica, se você identificar que ela está meio fraquinha na técnica, você pode treinar ela, pode desenvolver ela. O que você não pode é contratar uma pessoa muito boa tecnicamente, mas péssimo de comportamento. Péssimo para sua cultura. Isso você não pode. Mas o contrário você pode. Trazer a pessoa que está alinhada com a cultura e treinar ela na técnica. Tá? Então, ela passou na entrevista técnica, aí você vem para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Você vai fazer Você vai apresentar a proposta para essa pessoa. Antes de apresentar a proposta, você vai colher uma referência. Vai olhar para o mercado e colher uma referência dessa pessoa. Tá? Você vai colher uma referência para saber se essa pessoa está realmente
bem posicionada no mercado ou se ela está queimada, né? Se ela tratou bem mesmo nas empresas que ela passou, tal, então você vai pegar uma referência. E depois você vai fazer uma proposta. E pronto. Você está com uma pessoa dentro da sua equipe. Beleza? É isso que você tem que fazer. Então, deixa eu só recapitular com você aqui. Ó. Eu falei tudo isso em basicamente, vamos ver quantas etapas? Comece pela cultura e não pelo currículo. Tenha clareza do perfil. Beleza? Tenha clareza do perfil. Venda a sua empresa. Vendeu a empresa? Olhe para as perguntas. Olhou para as perguntas? Fez as perguntas certas para a pessoa? Identificou se a pessoa tem fit com a sua cultura? Entrevista técnica. Pilar 5, entrevista técnica. Depois, referência e proposta. Tá? Em 6 etapas, eu te ensinei aqui contratar as pessoas certas. E aí você tem que ter um processo. Lógico, se você tiver um processo funcionando, vai ser lindo, maravilhoso. Tá? Eu, por exemplo, eu gosto de pensar assim, ó, uma empresa, a minha empresa, até quando ela tiver com 50 funcionários ali, cara, eu vou estar contratando as pessoas, eu vou estar contratando geral as pessoas. Geral. Até ela tiver com 50 colaboradores. Por quê? As primeiras pessoas que entram dentro da nossa empresa, cara, são pessoas muito chave, principalmente em cargo de liderança. Se for um cargo mais operacional e eu já consegui treinar o meu gestor para contratar, beleza, ele pode contratar. Depois eu só olho lá se essa pessoa tem fit com a nossa cultura, né? A gente tem que criar um comitê de cultura dentro da empresa para avaliar. E aí, beleza, a pessoa pode entrar dentro da empresa. Mas eu gostaria que vocês pensassem nisso, tá, turma? Usa esses passo a passos aqui para você poder avaliar você mesmo. Se você está contratando certo, se você está contratando errado. Porque é muito importante, cara. Se você contrata uma pessoa errada, desalinhada, a sua empresa vai ser sempre o seu refém. Você vai ficar refém da empresa. A empresa não funciona sem o dono. Por quê? Porque você está com gente errada, gente desalinhada, as pessoas não entregam, não entendem a visão da empresa, o propósito. Lógico que você também tem um papel seu de conseguir mostrar isso para as pessoas, tá? Mas pensa nisso, tá bom? Esses são as 6 etapas para você fazer uma contratação boa, trazer gente certa e alinhada para dentro do seu negócio, tá bom? Tamo junto. Até o próximo conteúdo. Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, se inscreva aqui no YouTube. E se você estiver assistindo no Instagram também, já deixa seu like e também começa a seguir se você não segue ainda, tá bom? Tamo junto. Até a próxima.